Olá, eu sou Evelyn Gimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 1º de junho de 2025, vamos ver, através do baralho cigano, o aconselhamento para todos os signos do zodíaco e logo após daremos a mensagem para os aniversariantes da semana, quem está fazendo seu ano novo pessoal com as runas, e responderemos uma pergunta mental. Vocês mentalizem aí uma questão, uma pendência que vocês vão resolver essa semana e o tarô vai trazer a orientação. E no final fecharemos com uma mensagem com o Olga. Então, vamos começando aqui, pedindo aqui o ancoramento de Santa Sara Kali, de todo o povo cigano, povo do Oriente, povo das estrelas, para envolver aqui o baralho cigano, para trazer o aconselhamento para todos os signos do zodíaco essa semana. Embaralhando o baralho cigano. Então vamos abrir aqui com o baralho cigano a roda zodiacal. Vendo a mensagem, do baralho cigano para todos os signos do zodíaco. Vamos começando pelo primeiro signo da roda zodiacal, Áries. Os arianos, sai a carta número 28, a carta do homem ou do cigano. A redução numerológica, 2 mais 8 vai dar 1, já dá uma dica aí para os arianos essa semana. 1 é o primeiro número de toda a sequência da numerologia pitagórica. 1 é o início. Então, é uma semana boa aí para os arianos iniciarem projetos, colocarem na rotina coisas novas, inserirem, atividades novas na rotina. E o homem é uma carta de ação, ela é yang, então vai para cima dos seus projetos, faça aí as suas conquistas e use as características essa semana masculina. Então, liderança é uma carta de mais racionalidade, ação, atitude. Quando sai o homem, que é na redução da 1, é um período de mais sozinho, sem depender muito das outras pessoas, sem perguntar muito a opinião de outras pessoas. O 1 fala, a gente fala que 1 é o cavaleiro solitário. Então vai sozinho, inicie seus projetos. E essa carta, ela é a carta dos bons contatos. Então os arianos podem aí encontrar aí pessoas boas para ajudar, iniciando projetos e usando mais a parte da racionalidade, da ação, da liderança e da coragem, usando, como eu já disse, as características masculinas. E vamos agora para o signo de Touro, os taurinos. Os taurinos, sai a carta número 2 do baralho cigano, os obstáculos. Então, o próprio nome da carta fala, os obstáculos. É uma semana para os taurinos de obstáculos, porém passageiros, superáveis, E é uma carta de número 2. Então, qual é a dica para os taurinos essa semana? Um momento, o 2 fala de dividir, pedir a opinião das outras pessoas, pedir ajuda para as outras pessoas, Então, é uma semana que os objetivos, eles se concretizam, porém com demora. Essa carta, ela traz atraso.
mas ela também traz a sorte de vocês encontrarem uma pessoa para ajudar, né? Uma imagem muito clássica da carta dos obstáculos é uma estradinha cheia de pedrinha, pedacinho de pau, sabe, madeira. Você passa essa estrada? Passa, mas tem que desviar da pedrinha, da madeira, então demora um pouco mais, né? E alguns baralhos tem a carta, tem o trevo. O que é o trevo? O trevo é um talismã de sorte. Geralmente a gente faz talismã de sorte com trevo. E a sorte de vocês encontrarem amigos para apoiar, para dividir, tá? Então não tente fazer tudo sozinho, vá, né? Tem que ter paciência, porque pode existir demora. Então às vezes um projeto que está previsto para terminar em 2 dias vai terminar em 4, mas termina, tá certo? Então uma semana aí número 2 de dividir, de pedir ajuda, né? Esperar a opinião da outra pessoa. E vamos agora para o pessoal de Gêmeos. Os geminianos. Os geminianos sai a carta número 30, os lírios. Os lírios da paz. Então uma semana aí dos geminianos ficarem em paz consigo mesmo, né? Tranquilos, serenos, porque a palavra-chave dos lírios é continuidade, é fluidez. Então eu vejo aí os projetos que estão iniciando, né, que vocês estão começando aí, fluindo, continuando, né? Olha o número da carta, é um 30 que dá um 3. O 3 é um número que fala de crescimento, expansão, de se sociabilizar, de ideias criativas. O 3 traz a criatividade. Então é um período que vocês vão continuar os seus projetos e fazer tudo com muita honestidade. Essa carta fala de virtudes, de pureza, né? Por exemplo, tem o buquê de lírios, né, na mão de São José, tem buquê de lírios na mão de Arcanjo Gabriel. O que representa esses lírios na mão de São José, de Arcanjo Gabriel? É a virtude, a pureza, né? Então, mostre as suas virtudes, né? E tem a proteção aqui espiritual de Oxum. Os lírios, as flores dos lírios, né? São de Oxum. Então, trazendo o ouro, trazendo a beleza. Então, deixa uma semana mais bonita, né? Oxum fala da beleza. E é uma carta também, por ser relacionada a Oxum, de prosperidade. Então, faça as coisas com pureza do coração, com inocência, mostrando a honestidade, as virtudes, que tem uma tendência de fluir muito positivo aí, vocês terem paz e expansão, né? E vamos agora para os signos de Câncer. Os cancerianos, sai a carta número 3, a carta do navio. A palavra-chave do navio são novos horizontes. É uma carta jupiteriana, né? Então é um período de ver as coisas com mais expansão, né? Sair do mundinho, ter uma visão mais ampla das coisas, né? Por ser uma carta de Júpiter, traz aí uma visão ampla, né? Uma coisa maior. É um número 3, o navio é um número 3 que traz novos horizontes para crescimento, né? Então traz um momento de movimento. O navio traz um movimento para crescimento, né? O navio sempre fala de coisas além do que vocês estão vivendo, além, né, daqui, do agora. Veja para o futuro, veja a coisa mais amplamente, né? Então é uma carta extremamente positiva, porque ela traz promoção, ela traz esse movimento para crescimento, né? E quem traz aí a proteção para vocês, cancerianos, é Iemanjá, a grande mãe, a mãe dos orixás. Então traz uma semana fértil para que vocês tenham essa visão ampla para os novos horizontes, para promoção, para melhora de vida, né? Para crescimento. Uma carta extremamente de movimento aí
para o melhor mesmo, né? E agora vamos para o pessoal de Leão, os leoninos. Os leoninos, sai a carta número 24 do baralho cigano, a carta do coração, né? O próprio número 24 vai dar um 6, o 6 é um número emocional e o coração é uma carta de carga emocional. O coração fala do amor. Então os leoninos devem usar o quê? Usar o coração, né? Usar as emoções, os sentimentos, né? Para dar continuidade aos projetos. Essa carta no baralho cigano, ela é uma carta mediúnica. É a carta da intuição, do Deus interior, da centelha divina. Então, acessar a sua intuição, o seu instinto, né, o seu Deus interior, para resolver as coisas. E o equilíbrio, o coração fala do equilíbrio, sabe? Nem o ódio, nem a paixão, que são sentimentos extremos. Então, traz esse momento de dar equilíbrio nas coisas, de continuar. É uma carta extremamente positiva das emoções, dos sentimentos. É uma carta regida por Vênus. Então, fala de uma facilidade essa semana para resolver coisas do amor, né? Deixar também a coisa bonita. E não é uma semana muito de cabeça, é uma semana mais de intuição, de Deus interior, do coração, de usar isso com equilíbrio. É uma carta extremamente positiva para as questões aí emocionais. Faça as coisas, né? Qual é a palavra-chave do coração? Faça as coisas com amor, faça as coisas com carinho. O que você intuir, né? Vai lá e faça. E vamos agora para os virginianos. Vamos para o pessoal de Virgem. O pessoal de Virgem, sai a carta número 36 do baralho cigano, a carta da cruz. Essa é a última carta do baralho cigano. 3 mais 6, 9. Então eu vejo aí os virginianos fechando, concluindo ciclos, né? Porém, resolvendo assuntos, né? Ponto final nos assuntos, porém com um pouco mais de sacrifício, né? A cruz é uma carta de corte, é uma das 3 cartas de corte do baralho cigano. Então, algumas coisas têm que ir embora para as coisas serem fechadas e concluídas. E o plano espiritual ajuda vocês a cortarem o que tem que ser cortarem para fechar ciclo, para resolver as questões, né? Essa carta, ela é uma carta dúbia do baralho cigano. Ela fala de sacrifício, porém com vitória. Então, é uma semana que vai ser um pouco pesada, porém com vitória, consegue o objetivo, né? E é uma semana boa para vocês se conectarem com a espiritualidade. A cruz, ela é uma carta espiritual, ela é um símbolo espiritual. O traço, né, horizontal da cruz somos nós. E o traço vertical é a espiritualidade. Então a cruz é a união dos homens com a parte espiritual. Então se conectem com a parte espiritual, né? Mesmo que a semana seja um pouco pesada, mas vocês vão ter vitória para fechar ciclo, e às vezes a espiritualidade de luz vai ajudar a cortar o que não existe mais de necessidade. E vamos agora para o pessoal de Libra, os librianos. Os librianos, sai a carta número 32 do baralho cigano, a carta da lua. O número já vai dar uma dica aí para os librianos. 32 na redução numerológica dá 5. Então, é uma semana 5. 5, palavra-chave é movimento, mudança, né? E a lua, librianos, é a carta da magia. Que magia? Magia da sensibilidade, magia da emotividade. Então, é um período de usar aí, librianos, a sua sensibilidade, a sua emotividade, para enxergar além do que estão te mostrando. Porque às vezes o que estão te mostrando pode ter coisas por trás.
Qual é a palavra-chave da lua? Segredos, mistérios, o que está oculto. A lua é a carta das máscaras, né? Então é uma semana mais de observação, de sentir, né? O que a pessoa fala é o que ela faz. Então essa semana de usar a sensibilidade, a emotividade para realmente enxergar além do que estão te mostrando, porque às vezes não é, às vezes é o que a pessoa está falando lá, não é o que realmente ela pensa, não é o que realmente ela sente, né? Ela está mascarando. E se a coisa não estiver muito clara e segura, não entre, porque a lua é um período de instabilidade. A lua não muda 4 vezes ao mês, nova, cheia, crescente, minguante. Então ela traz uma semana de instabilidade. Então se a coisa não estiver fixa, certa, não entre, porque a palavra-chave da lua é surpresas desagradáveis. Podem aflorar essa semana situações familiares para serem resolvidas. A lua é uma carta que fala da família. E a lua é a carta do perdão. Perdoar as pessoas que te magoaram e se perdoar. A lua é a carta do auto-perdão. É uma semana boa, librianos, para cuidar do psicológico. A lua representa o psicológico, as emoções. A lua representa as nossas dores e traumas do passado. Então é um período de fazer uma reflexão, emocionalmente falando, uma reflexão do passado e internamente, né, limpando as dores e traumas do passado, para que essas dores e traumas do passado não bloqueiem relacionamentos e situações do futuro, certo? Então é isso, cuidar das emoções, né, da parte psicológica. E vamos para o pessoal de Escorpião. Os escorpianos, sai a carta número 17, a carta da cegonha, né? A cegonha é uma das 3 cartas do baralho cigano de novidade. A palavra-chave da cegonha é mudança através do novo. Então vão ter algumas mudanças aí, trazendo novidades boas. Sempre que sai a cegonha é um período de sorte. Então a cegonha, ela traz a sorte e ela traz a fertilidade nos projetos, né? Você que está querendo aí engravidar, que é de Escorpião, tem uma tendência de engravidar. E ela é uma carta de comunicação. A cegonha é uma carta mercuriana. Então é uma semana muito boa para diálogo, para conversa, para que mude as situações para um momento de novidade, um momento novo, né? Então ela traz uma carta extremamente positiva. Na redução numerológica traz o poder. Então o poder do quê? De dialogar, do convencimento, dos projetos novos darem início e terem fertilidades. E boa sorte aí para os escorpianos essa semana. E vamos para o pessoal de Sagitário. Os sagitarianos sai a carta 7, que é a carta da cobra, né? Então, o 7, ele é um número espiritual. Então, aconselha-se os sagitarianos a fazer limpeza espiritual, né? Então a cobra fala da necessidade de fazer as limpezas espirituais. E a dica da cobra é: seja frio, sagitarianos. Quando você põe ali a mão na cobra, ela não é fria? Fria, ela é gelada. Então seja frio, sagitarianos. E como a cobra anda? Ela anda assim, né? Ela serpenteia, ela não anda retinho, né? Então é uma semana de vocês terem o quê? Jogo de cintura, de vocês terem flexibilidade, adaptabilidade, não ser quadradinho. E a cobra, ela dá o bote, não é isso? Então é uma semana de vocês agirem mais inteligentemente, de agirem estrategicamente. Então essas são as 3 dicas para o sagitariano.
frieza, jogo de cintura e estratégia, né? E ela é uma carta, a cobra não tem veneno? Cuidado com pessoas venenosas, com roda de fofoca. A palavra-chave dessa carta é traição. Então tem que ter essa sensibilidade. Por isso que recomenda fazer limpeza, para abrir os canais espirituais, para não entrar em armadilha, tá certo? E vamos lá para o pessoal de Capricórnio, os capricornianos. Os capricornianos sai a carta 13, que é a carta da criança, tá? A criança é uma das 3 cartas de novidade do baralho cigano, assim como os escorpianos, né, tiraram a cegonha é uma carta de novidade, os capricornianos, o pessoal de Capricórnio, tira outra carta de novidade, que é a criança, iniciar projetos, né, mas com organização. Olha o número da carta, é um 13 que vai dar um 4, né? Então o 4 pede organização, pede centramento, mas é uma semana de inserir na rotina coisas novas e fazer as coisas essa semana com entusiasmo, com alegria, né? Fazer as coisas do coração mesmo, com sinceridade. A palavra-chave da criança é verdade, sinceridade, empolgação, tá? Então, uma carta extremamente positiva, e quem protege os sagitarianos essa semana são os Herês, né? A linha das crianças, Cosme, Damião e Dom. E vamos agora para o pessoal de Aquário. Os aquarianos saem as nuvens, tá? Então, as nuvens passageiras. Então, é uma semana de instabilidades passageiras. Quando você olha ali para o céu, você vê as nuvens, você está olhando realmente o céu? Não, você tem que esperar passar as nuvens. Então, é uma semana de não ação, né? Até quando eu falo, né, em aula, as nuvens é a carta dos 3 macaquinhos. Não vejo nada, não ouço nada, não falo nada. É uma semana de não ação, de usar mais a racionalidade. E tem uma proteção espiritual. No arcano menor, né, na cartomancia do baralho cigano, essa carta traz um protetor espiritual. Então é uma semana que vai estar meio embaçada. Então, se agir, quando a gente age sobre efeito de nuvens, faz bobagem, porque a gente não está enxergando as coisas como ela é. Então, é uma semana mais de esperar as coisas clarearem. Se a coisa não estiver clara, não entre, né? E use, é o elemento ar, as nuvens. Use a racionalidade, aguarde um pouquinho, porque tem proteção espiritual, né? São coisas passageiras, né? E o último signo da roda zodiacal é Peixes. Os piscianos sai a carta número 18, a carta do cão. Então, é uma carta boa para fazer acordos, conciliações, é uma carta de apoio. O cão fala do amigo sincero, fala da cumplicidade, da lealdade. Então, vocês se aproximando de vocês essa semana, companheiros de verdade. E é uma semana de selecionar amigos. Poucos amigos, porém bons. Não é uma semana de fazer grupo, né? É uma semana de selecionar os amigos. Então, o cão, na parte espiritual, é o mentor, é o anjo guardião, o guia. Então, os piscianos, o pessoal de Peixes, vai estar com o anjo guardião ali de plantão mesmo, né? E vocês fazendo essa aproximação com pessoas leais, fiéis, amizade de verdade, a pessoa que se compromete, que apoia, que quer fazer acordo. Então, uma carta extremamente aí positiva de aproximação benéfica. E vamos agora para os aniversariantes da semana, quem está fazendo seu ano novo pessoal, com as runas, pedindo o ancoramento de Odin, o deus das runas, e todos os deuses nórdicos e deusas nórdicas. Você aí que está fazendo aniversário. Vamos ver que runa que sai. Sai a runa do Teixo. É uma runa que a espiritualidade ajuda a cortar o que é necessário. E a dica para vocês aí, aniversariantes da semana, em alguma situação delicada, é o cortar não cortando. O que é o cortar não cortando? Às vezes você corta aquela situação, aquela pessoa, mas a pessoa nem percebe.
O Teixo fala que vocês vão resistir a situações que vierem aí duras, situações complicadas, vocês vão ter força para resistir, mas é um ano que vocês têm que ter o jogo de cintura, flexibilidade, adaptabilidade. O Teixo nas runas, no jogo de runa, é uma das 3 árvores da espiritualidade. Então a espiritualidade vai ajudar vocês a limparem, a cortarem as coisas de um jeito flexível, para um novo ano começar a inserir coisas novas. Então tem proteção espiritual, a dica é o jogo de cintura, flexibilidade, né? E uma outra dica do Teixo é que a espiritualidade de luz vai ajudar em vocês em momentos difíceis. Então, tranquilidade aí para vocês. E vamos para a pergunta mental, tá? Mentalize aí uma questão, algum assunto que vocês vão resolver essa semana aí. E os anjos, através do tarô, as 9 categorias angelicais, né? Os anjos aí, cabalísticos, vão ajudar vocês aqui. Vai pensando aí, mentaliza firme. Aí o que vocês vão resolver essa semana aí? Vamos ver o que os anjos falam. A carta da lua. Primeiro, a lua é passado. Tem que usar a experiência do passado. Tá? Então usar a experiência, pedir ajuda para os ancestrais, a lua fala da ancestralidade e tem que ver se isso aí que vocês querem vale a pena mesmo, porque a lua traz instabilidades, a lua não traz clareza. Então, como é uma carta de carga emocional, sinta se isso vale a pena mesmo, tá? Porque é uma carta, ela é embaçada, a lua. Se a coisa não tiver muito clara, não entre. E tem que pedir ajuda para as pessoas mais velhas, para os ancestrais, né? Tem que tomar um pouco de cuidado. A lua é uma carta de atenção, tá? Então tem que ter um pouquinho de atenção nessa questão e ver se vale a pena e usar, por ser uma carta do passado, a sua experiência do passado para ver se vale a pena, porque a lua, quando está muito embaçada, muito instável, aquilo não concretiza. Então sinta, a lua é a carta da magia, se aquilo vale a pena ou não, tá? E os ancestrais, os antepassados, as pessoas mais velhas podem ajudar com o aconselhamento. E tudo que a gente abre tem que fechar. O baralho cigano na mandala astrológica abre muita energia, a gente vai fechar com Ogham, o oráculo irlandês celta usado pelos druidas. Deus celta Ogma e todos os deuses celtas e todas as deusas celtas. Vamos ver a árvore que sai. Sai a árvore do álamo tremedor. O álamo tremedor é uma árvore que traz sorte, tá? E é para escutar os sinais essa semana, os sinais, o destino, a vida vai trazer sinais, né? Então escute, fique antenado com a parte espiritual, fique ligado, porque vai trazer sinais para o caminho aberto. Então o álamo tremedor, ele traz a sorte, traz os deuses sussurrando para vocês o que deve ser feito, tá? Então uma árvore muito positiva aí, né? Agora tem que ficar conectado espiritualmente para conseguir enxergar, para conseguir identificar o que os deuses vão falar aí no seu caminho. E para uma consulta mais completa, na consulta oracular eu uso tarô, baralho cigano, runas e yoga. É uma consulta bem aprofundada onde eu posso ajudar você em todos os setores da sua vida e mapear todos os corpos, corpo físico, emocional, mental e espiritual, limpezas espirituais. Você que está fazendo aniversário, eu faço o teu ano pessoal, a numerologia, e você que gosta de oráculos, cursos de tarô, baralho cigano, runas e yoga. Então, cursos oraculares, limpeza espiritual, consulta oracular e ano pessoal através da numerologia pitagórica. Para marcação é no 11 9 87 88 6000. Vou repetir, agende aí a sua consulta. 11 9 87 88 6000. E nós temos as redes sociais, canal no YouTube, Facebook e Instagram. Evelyn Jimenez Sanches. Vou repetir, entre lá nas redes sociais. Evelyn Jimenez Sanches. E tenha uma excelente semana.